Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estudar a lição número 4, Jesus e a oração. Se porventura você ainda não assistiu às lições anteriores, procure nesta mesma página, lá embaixo na página que você vai encontrar as demais lições, ok? E você pode estar estudando todas as lições na sequência. Se porventura você ainda não compartilhou este estudo bíblico com os seus amigos, pegue o link que está aqui, ok? Nesta página aí, o link do estudo, e envie para todos os seus amigos. Os seus amigos precisam conhecer a Jesus, os seus amigos precisam saber que esse mundo vai ser queimado, e é necessário que eles se preparem. Eles precisam saber destas boas novas. E para que eles saibam disso, é necessário que você compartilhe o link deste estudo com todos os seus amigos, ok? Muito bem. Então o tema de hoje é Jesus e a oração. Jesus e a oração, ok? A oração é parte fundamental da vida cristã. É orando ao Deus Todo-Poderoso, em nome e pelos méritos de Jesus, que obtemos perdão para os pecados e o poder para vencer as tentações. Sem a oração, morremos espiritualmente. Muitas vezes, porém, a oração se torna apenas uma repetição ou um discurso com palavras vazias. Jesus nos ensinou a falar com Deus com a mesma confiança que uma criança fala com seu pai. Certa vez perguntaram a Lois, um dos maiores pensadores cristãos, por que ele orava em favor de sua esposa que estava com câncer. Ele respondeu: Deus não precisa de minha oração. Sou eu que preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade. Seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a oração. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas 18, versos 9 a 14. Parábola do fariseu e publicano. E o texto diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A parábola do fariseu e do publicano. Cristo contou esta história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma que Deus tem prazer em responder. Um cobrador de impostos e um fariseu religioso oravam no templo. No seu coração, o fariseu se achava melhor do que os outros. Certamente, quem via aquele homem orando tinha certeza de que ali estava um santo. Já o cobrador de impostos sabia que sua vida era indigna. Tinha vergonha de olhar para o céu. Mesmo assim, apelou para a bondade de Deus e suplicou suas misericórdias. Tinha consciência de que não merecia a graça divina, mas sabia que o Senhor é compassivo e bondoso.
Ao contrário do fariseu, que se achava justo e não precisava de Deus, o publicano pediu humildemente o perdão e foi justificado. Como abrir o coração a Deus e experimentar o seu perdão? Vamos para a nossa primeira pergunta. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Vamos ver aqui, vamos ler alguns textos, né? Temos aqui vários textos. Vamos lá para Mateus, né? Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6 e versículo 6, tá? Mateus 6 e verso 6. E diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Agora vamos para João 14, logo após Mateus aí, João 14, versos 13 e 14. O texto diz assim: E tu, quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos para Salmos 62 e versículo 8. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 62 e verso 8. Salmos 62 e verso 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Agora vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. 1 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, tá? 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. 1 Timóteo está perto aí de Tito, Tessalonicenses, tá por aí. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. E o texto diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora vamos para Atos 16 e versículo 25. Atos está logo depois de João, antes de Romanos, tá? Atos capítulo 16 e versículo 25. Atos 16 e versículo 25. E o texto diz assim: E perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Daniel 6 e versículo 10. Vamos para Daniel agora. Tá? Daniel 6 e versículo 10. Daniel 6 e verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, com janelas abertas, da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora Daniel, capítulo 9, versos 4 e 5. Daniel, capítulo 9, versos 4 e 5. E o texto diz assim: E orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízes. Agora Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. E o texto diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Então, em Mateus 6 e 6, Deus ouve nossas orações e lhes dá a resposta. Né? Em São João 14, 13 e 14,
Nossos pedidos devem ter em vista a glória de Deus. Em Salmos 62:8, precisamos abrir o coração a Deus e confiar nele. Em 1 Timóteo capítulo 2:1, somos incentivados a interceder pelos outros. Em Atos 16:25, devemos orar em todas as situações da vida. Em Daniel 6:10, necessitamos reservar um tempo especial para orar. Em Daniel 9:4 e 5, temos que confessar nossos pecados e erros. Em Mateus 7:7 e 8, devemos perseverar em oração. Pergunta número 2. Qual foi a condição apresentada por Jesus no final de sua oração? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 36. E o texto diz assim: E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, qual foi a condição apresentada por Jesus no final de sua oração? A condição apresentada por Jesus foi a vontade do Pai. A exemplo de Cristo, devemos exercitar nossa humildade e nos submeter ao Senhor. Pergunta número 3. Jesus orou por quais pessoas? Abra sua Bíblia em João capítulo 17 e versículo 20. João capítulo 17 e versículo 20. E o texto diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por quais pessoas? Jesus orou por todas as pessoas que viessem a crer nele por meio da palavra. Todas as pessoas. Pergunta número 4. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5 e versículo 16. Tiago, capítulo 5 e verso 16. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Resposta: devemos orar uns pelos outros e confessar os pecados cometidos contra o próximo, de modo a alcançar a cura que Deus oferece. Ore de modo restaurador. Ame os inimigos. Mateus capítulo 5 e 44. Não caia em tentação. Mateus 14 e 38. Pregue a palavra de Deus. Atos 6, 6 e 7. Interceda pelos enfermos. Tiago 5 e 15. Clame por sabedoria. Tiago 1 e 5. Perdoe quem ofende você. Marcos 11 e 25. Como orar? A oração ela tem um começo. No início você vai exaltar o nome de Deus. Mateus 6 e 9. Meio. Louvar a Deus, agradecer a Deus, fazer confissões, pedir perdão e interceder pelas pessoas. Fim, reafirmação da confissão na intercessão de Jesus. São João, capítulo 16 e versículo 23. Oremos a Deus. Soberano Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Grande e misericordioso é o Senhor. Compassivo, tremendo é o teu nome, Senhor. Acabamos de estudar aqui uma lição, mais um estudo, a lição número 4. E eu quero nesta hora te agradecer e te pedir o perdão pela tua misericórdia, Pai. Que tu possa nos abençoar. Abençoa este nosso amigo, nossa amiga que está aqui estudando a tua palavra. Eu não conheço a vida, Pai, desta pessoa, mas tu conhece. O Senhor conhece quais são as suas lutas,
quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades. E nesta hora eu quero entregar o teu servo, a tua serva em tuas santas mãos. Que tu possa abençoar, Senhor, que este teu servo, essa tua serva, consiga encontrar, através deste estudo, o caminho da eternidade. O objetivo deste estudo é mostrar para o teu servo, a tua serva, a direção do céu. Que tu possa conceder bênçãos sem medidas. Abençoa, Pai. Não permita que o inimigo tire do teu filho, da tua filha, a visão da eternidade. Que neste momento este teu filho, essa tua filha possa aceitar a Jesus como teu único Salvador. Nós estávamos perdidos, estávamos sentenciados à morte eterna. E o Senhor, na cruz do Calvário, decidiu dar a vida por cada um de nós. O Senhor nos resgatou com o teu sangue. É por isso que nesta hora entregamos, Pai, as nossas vidas ao Senhor. O Senhor nos concedeu a verdadeira liberdade. O Senhor nos concedeu o direito de vida eterna. O Senhor nos concedeu a vida, Pai. E por isso nós somos gratos a Ti, por Tua bondade e por Tua misericórdia. Conceda a este Teu servo que está fazendo este estudo, a esta Tua serva, Pai, a liberdade. Conceda a ele, a ela, a visão da eternidade. Nos abençoe neste momento. Nós oramos ao Senhor agradecidos, não porque exista algum tipo de mérito em nós, mas oramos ao Senhor agradecidos nos méritos de Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por você participar de mais um estudo. Se porventura tem alguma dúvida, procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Lá na Igreja Adventista você vai procurar lá o ancião da igreja, o pastor ou o diácono, e você pode estar retirando todas as suas dúvidas, tá? O ancião da igreja pode sentar com você, te explicar com mais detalhes, o pastor da igreja. Procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa, tá? Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, às 19h15, todos os domingos, às 19h15, e todos os sábados, às 8h45 da manhã, ok? Procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa e você vai conseguir entender um pouco mais, um pouco melhor este tema. Procure o pastor, procure o ancião, ou o diácono, ou um membro da igreja que tenha conhecimento para te ajudar, ok? Sucesso para você e até o próximo estudo. Que Deus te abençoe.